capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1, amém? 2 Samuel 11, 1. Eu vou ler aqui na versão NVT. É uma versão nova, não tão nova. E eu baixei a Bíblia em áudio dessa NVT aqui, o Novo Testamento todinho. Quem está lá no trabalho, gosta de estar ouvindo música. Eu, quando estou trabalhando, geralmente coloco uma pregação. E eu coloco também os livros da Bíblia, eu vou ouvindo, Às vezes assim, a gente não vai decorar tanto texto quanto lendo. Mas às vezes eu escuto Mateus uma vez, 2 vezes, 3 vezes o livro de Mateus. E a gente vai ouvindo, vai sendo edificado. Quem quiser depois me procure também, tá? NVT, essa versão aqui, é um pouco mais nova a tradução dela. 2 Samuel 11, 1, diz assim: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois do descanso. Ele foi caminhar no terraço do palácio. Enquanto ele olhava do terraço, ele reparou uma mulher muito bonita, que tomava banho. E Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Eles disseram: é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Só até aqui, amém? Pode sentar no seu lugar aí, em nome de Jesus. Quero convidar você a orar mais uma vez comigo. Feche seus olhos. Amém? Põe a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos e te pedimos nessa noite, mais uma vez, Pai, pela Tua graça, fala conosco. Que a Tua palavra venha ao nosso coração, sejamos nós por ela edificados, Pai. Cremos que a Tua palavra é viva, ela é verdadeira, ela é transformadora, ela renova, Deus, as nossas vidas. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Vem com o Teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria ler só esses poucos versículos aqui como introdução sobre o que nós vamos falar hoje, que é sobre a vida do rei Davi. Acredito que os irmãos já ouviram sobre essa passagem do rei Davi, amém? Rei Davi, um homem de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, um homem. Davi, mesmo sendo o homem escolhido de Deus, ele não se tornou o homem perfeito ainda. Ele não se tornou um homem sem pecado. Davi foi um homem que errou na vida. Porque na vida, nós, às vezes, estamos propensos a errar também. Só que quando nós olhamos o erro de Davi, irmãos, não foi um erro qualquer. Davi, no começo do ano, onde os reis costumavam ir para a guerra, ele falou: vou não, estou cansado, sou rei, eu tenho quem vai no meu lugar. O que ele fez? Mandou o seu exército para lá. Diz que numa certa tarde, ele se levanta e vai para o terraço, dá uma voltinha no terraço da casa, e ele vê uma mulher muito bonita tomando banho. E Davi falou: quem é essa mulher aí? Vai lá saber quem é. É Betseba, filha de Eliã. É mulher do Urias, viu? Urias, que Urias? Lá o teu soldado. Aquele teu fiel soldado. E diz que Davi se importou com isso? Davi não quis saber. Davi não se importou nem com consequência alguma, nem com o que aconteceria com a vida dele, o que poderia dar na vida dele. Não se importou com Deus, com ninguém. Diz que ele foi e teve relações com ela. Só que depois ela manda um recadinho pro Davi. Davi, tô grávida, viu? Ou, versão pernambucana, tô prenha, viu? Se liga.
Agora o bicho pegou. Davi, o que ele faz? O erro que ele comete, ele quer corrigir o seu erro. E ele quer encobrir o seu erro. Como que ele encobre o erro dele? Já sei. Chama o marido dela para vir para casa de volta. E fala para ele dormir com ela. E ela vai aparecer grávida. E quem é o pai? É o marido. Ó, a mente maquinando o mal. Porque quando nós queremos maquinar o mal, a mente é uma maravilha. E ele achou que os planos dele estavam tudo perfeito. Mas esses planos dele, Deus não estava no meio, irmão. Deus não estava no negócio. E Urias falou, eu não vou não dormir com a minha mulher. Porque os meus irmãos estão na guerra lutando. Eu vou ficar passando a noite com a minha esposa enquanto meus irmãos estão lá na guerra. Não, eu vou dormir aqui na porta do palácio. E o Davi faz o que agora? Poxa, eu tentei te ajudar, meu amigo. Você não quis o lado bom, eu vou ter que fazer uma outra coisa. Pega uma cartazinha lá, dá na mão de Urias e fala, ó, leva lá. Quando o líder vê, fala, Urias, você vai na frente da batalha. E ele foi. Mas ele foi na frente da batalha para ser morto. Só que Davi matou quem? Urias? Se você ler o texto um pouco mais à frente, lá no final do capítulo 11, diz que não foi Urias que morreu. Morreu Urias. E morreu outros junto com Urias. Porque quando Davi quis assassinar Urias, ele não só matou Urias. Colocou outras pessoas no pacote que não tinha necessidade. Pessoas que não precisavam morrer. Mas para que fosse o crime perfeito, eu não vou matar Urias e aparecer com a mulher do cara aqui depois, né? Só morreu Urias. Mato Urias e mato a galera junto. E esse homem a qual nós estamos falando hoje, é um homem que amava muito a Deus, irmãos. Um homem que por causa do pecado da lascívia foi virando uma bola de neve. E ele acabou não se tornando um adúltero, mas agora um assassino. Não vamos dizer um genocida porque não é a tanto, mas ele matou outras pessoas para encobrir o seu próprio erro. Mas eu quero que você volte aqui para mim. Nós não estamos falando talvez de um pecado tão cabeludo assim que dá para fazer trancinha, mas nós estamos falando do pecado. O pecado, ele é destruidor por si só. E o que peca se autodestrói. Aquele que escolhe a vida do pecado, ele se autodestrói. Ele acaba com a sua própria vida. E esse foi o caminho que Davi havia escolhido. Agora, aquele a quem ama a Deus, ele não vai conseguir viver isso. Ele não vai conseguir esse caminho para sempre. Você, irmão, você que está aqui hoje, como um juiz, senta no teu trono de juiz. Chega um homem chamado Davi, pegou a mulher do próximo, mentiu, matou o cara, matou outras pessoas. Você no trono de juiz, você faz o que com uma pessoa dessa? Mata também. Matou, morte para ele também. Graças a Deus, Deus não constituiu eu e você como juiz. Mas Ele é o reto juiz. Você fala, como que o reto juiz julga uma situação como essa? O pecado estava matando Davi, afastando Davi do Senhor. O coração de Davi já não era mais o mesmo, por causa do pecado. E lá em Salmo 51, que eu pedi para você abrir, que é o texto que eu quero trabalhar com os irmãos hoje, Salmo 51, e eu vou ler ele inteiro agora. Amém. Esse salmo aqui, Salmo de Davi, o Salmo 51, é depois que Natan vai lá.
e fala para ele, mostra para ele o erro dele, revela a ele o erro dele. Salmo 51 é um salmo, irmão, de alguém quebrantado por Deus. De alguém que sabe da sua imperfeição, mas de alguém que clama a Deus por misericórdia. Enquanto eu estiver lendo isso aqui, eu quero que você pense um pouco em você. Qual foi a última vez que você orou a Deus falando, Senhor, me perdoa? Ou qual foi a última vez que você se colocou diante de Deus e clamou a Ele por misericórdia? Você fala, mas eu também não fiz o que Davi fez. O pecado não é para ser colocado na balança em qual é mais destruidor ou não, porque o pecado é destruidor. E o salário do pecado é a morte. O pecado por si só, obrigado Raul, já é para nos destruir. Salmo 51, verso 1 diz assim, Davi orando, a oração dele. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue o tempo todo. Você acha que esse homem aqui dormia bem, irmão? Ele sabia. Esse pecado está me perseguindo. Para onde eu vou, ele me acompanha. Eu não consigo esquecer o que eu fiz. Mas ele continua clamando a Deus. Ele diz o quê? Eu pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes. E é justo no teu julgamento contra mim. Pois eu sou pecador desde que eu nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza, eu ficarei limpo. Lava-me, e eu ficarei mais branco do que a neve. Devolva-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, e agora permite-me que eu exulte outra vez. Não continue a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão para ti. Verso 14. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então, com alegria eu anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. E tu não desejas sacrifício. Do contrário, eu te ofereceria. Também não queres holocaustos. Verso 17, olha aí. O sacrifício que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitas um coração humilde e arrependido. Olha aqui para mim. Davi diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor não quer holocausto. Eu sei que o Senhor não quer sacrifício. Porque Davi, irmão, é rei. Ele podia simplesmente pegar lá um animal, mata, pronto, estou tudo certo com Deus. Não, pega outro animal, mata aí, eu estou tudo certo com Deus. Fala, o Senhor não quer sacrifício. O Senhor quer um coração quebrantado. O Senhor quer um coração humilde. É isso que o Senhor deseja. Para encerrar, versículo de número 18, capítulo 51. Olha com favor para Sião. Ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e ofertas queimadas sobre
o teu altar, novilhos voltarão a ser sacrificados. Olha aqui. Volto a refazer a pergunta para você. Qual a última vez que o pecado mexeu com você? Fez algo em você? Você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Qual foi a última vez que você cometeu um pecado e você falou, poxa, isso aqui está me afastando da presença de Deus. Isso aqui está me fazendo mal. Porque se hoje, olha aqui para mim, o pecado se torna algo comum, corriqueiro, normal, natural na sua vida, há algo errado. Por isso que nós estamos falando sobre o tempo de recomeçar. Davi, irmãos, através da oração de arrependimento, ele recomeça a vida dele de novo. Por que Davi não é esquecido na Bíblia? Por que Davi não é execrado por todo mundo? Por que todo mundo não olha para a Bíblia e fala assim, Davi é o pior homem? Mas geralmente quando falamos a respeito de Davi, no Antigo Testamento, ou seja, no Novo Testamento, é sempre olhando Davi como o maior rei que Israel já teve. Como o homem que Deus levantou para guiar o seu povo. Daquele que o trono não teria fim. Ele diz isso a respeito do trono de Davi. Agora, um homem falho, mas um homem arrependido. Um homem no qual o pecado lhe faz mal. Um homem na qual o pecado mexe dentro dele e o destrói. Ele fala, Senhor, lava-me, purifica-me. O Senhor me quebraste, Deus. Ele se sentia sujo por causa do pecado. Sujo. O pecado, como eu falei, não pode ser algo natural ou corriqueiro para nós. Mas o pecado é aquilo que nos suja, que nos deixa impuro. O pecado, você imagina só, você está limpo, branco, como a neve. Aí deu aquela chuvinha, tem aquela poça, você fala, eu só vou dar uma mergulhadinha, mas não vai acontecer nada. Você acha que sai de lá normal? Não sai. Ou a menor mancha que seja, a mais pequena que você imaginar, ela é aquela que começa a corromper para se tornar algo grande. Porque quando o pecado pequeno não nos faz mal, e nós achamos que é natural, por olhar para a palavra de Deus e falar assim, mas todo mundo erra. Posso ser homem de Deus, mas eu sou homem, como disse o pastor. E a gente vai viver na vida, porque errar todo mundo erra, ninguém é perfeito, e vamos seguir na vida. Mas não há arrependimento, não há choro pelo pecado, não há. Pensa você com você, irmão, aí, qual foi a vez que você chorou pelo seu pecado? Qual foi a vez que você chorou se arrependendo diante de Deus por fazer alguma coisa? Nós, quando chegamos diante de Deus, nós queremos olhar para o Senhor e falar assim, você tem a obrigação de me perdoar. Me perdoe, viu? Dê mais perdão. Porque para nós Ele tem a obrigação. Faça. Perdoe-me, desculpe-me. Mas sem mexer aqui. Sem ter um arrependimento. Sem ter o pecado que faz mal. Quando no Antigo Testamento o pecador ou o homem tocava no impuro, ele se tornava o quê? Impuro. Quando nós nos aproximamos do Senhor e tocamos no Senhor impuros, nós não tornamos o Senhor impuro, mas nós nos tornamos
puros a nos aproximar diante de Deus. Eu quero que você olhe para o pecado como algo que vai acabar com você. Cedo ou tarde, essa é aquela bomba relógio que você armou e ela está lá. Tic-tac, tic-tac. E ela vai explodir. E a explosão, o que vai fazer com você e com quem tiver à sua volta, o estrago às vezes é enorme. E nós olhamos para o pecado e falamos o quê? É normal. Não é normal. O Senhor nos chamou à santidade. O Senhor nos convocou para sermos santos, para nos aproximarmos dEle e sermos purificados. O pecado nos afasta da presença de Deus. É nítido, irmão. Quando você está lá, ou pecando, ou fazendo algum pecado, você não está pensando em quanto Deus é maravilhoso. Enquanto você está no ato, seja no ato físico, seja vendo alguma coisa, ou falando com alguém, você não está pensando, nossa, como Deus é bondoso. Nossa, como eu amo a presença de Deus. Você não está pensando no Senhor. O Senhor é tudo que você não quer pensar naquela hora. Mas mesmo assim Ele vem, alerta você. E o pecado, irmão, é aquilo que vai nos afastando da presença de Deus. Nós, ouvindo a presença de Deus, sentindo a presença do Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo de Deus, quando vamos pecando, parece que o Senhor vai se afastando de nós, mas não é o Senhor se afastando de nós, é nós querendo afastar Ele de nós. Senhor, vai para longe de mim, vá para longe de mim, não, deixa eu fazer meus negócios sozinho aqui, quero você perto de mim vendo essas coisas não, vá para lá. É como se houvesse algum irmão da igreja perto de você. Quando é aquele irmão da igreja, você olha para ele e fala, não, o irmão da igreja está aqui, não posso fazer essas coisas não, misericórdia. Ó, o pastor Wilson aqui do meu lado aqui, não, deixa eu fazer minha cara de crente aqui direito, pelo amor de Deus. Mas nós nos esquecemos do principal. Nos esquecemos de Deus. Esquecemos do Espírito Santo de Deus em nós, que está lá. E nós olhamos para Ele e pouco nos importa. O Senhor o chamou para você se aproximar dEle. E aqui no Salmo 51 que nós lemos, no finalzinho do versículo 11, ele diz assim, não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Quando Davi fala assim, não retires de mim o teu Santo Espírito, ele provavelmente está se lembrando de Saul. Saul foi um homem ungido de Deus, irmãos. Saul foi um homem escolhido por Deus. Samuel foi lá, ungiu o rei, porque Deus o escolheu. No final da vida de Saul, Saul era um endemoniado. Ele queria fazer de tudo para matar Davi. Queria destruir a vida de Davi. Mas não era o Saul. É o que agia por trás de Saul. E talvez Davi vê aquela situação e fala assim, Senhor, não tira de mim o teu Santo Espírito. Eu não quero que a minha vida fique como a vida de Saul. Eu quero que a minha vida continue com a tua presença. Saiba de uma coisa, irmão, olha aqui para mim. O Espírito Santo que habita em você, ele está amalgamado em você. Não é como no Antigo Testamento que ele ia lá, operava o trabalho e depois ele ia embora. Ele mora aqui. Você não é hotel, não é pousada, não é casa de campo, não é casa de passeio, não é casa de aluguel. Ele mora em você. Você é habitação do Espírito Santo de Deus. Ele está em você. Você aceitou o Senhor como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus mora aí. Então como que ele vai se afastar de mim? Não, ele não se afasta de você, está aí dentro. Agora você vai se afastando dele, vai tapando os ouvidos para que não ouça. E o Espírito Santo vai falando com você, e diferente da sua mãe. Que a sua mãe é como que fala?
Wesley, vai lá e coloca o lixo lá fora, filho. Wesley, lixo lá fora, filho. Wesley, o lixo lá fora, abençoado. É assim, Fabiano? Não, né? Ele é bonzinho, velho. Mãe, não é assim? Vai aumentando o tom de voz. Mas quando nós estamos na presença do Espírito Santo, a gente está lá ouvindo a voz de Deus, sentindo a voz do Espírito Santo. Mas parece que quando o pecado vem, a gente já não vai ouvindo o Espírito Santo como nós ouvimos antes. Porque nós estamos tapando o ouvido para a voz de Deus, nos afastando da presença de Deus. Mas saiba, irmão, que o que Ele quer é se aproximar de você. E o que você precisa fazer é o que Davi fez, é se arrepender e se aproximar do Senhor. Porque o que Ele quer é uma comunhão viva e verdadeira com você. Ele quer isso, irmão. Ele quer. Mas você precisa tratar as coisas pelo que elas são. Tratar as coisas com a seriedade que elas têm. O pecado é pecado e ele vai destruir você. Não vai brincar com isso. O pecado, ele tira de nós a alegria. Leia comigo lá no versículo de número 7. 7 e 8. Davi diz assim: purifica-me da minha impureza e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Verso 8. Devolva-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora permita que eu exulte outra vez. Ou permita que eu me alegre outra vez. Pecado gera tristeza. Será que o pecado gera tristeza em todo mundo, irmão? Sim ou não? Hã? Depende. Se você é uma pessoa nascida de novo, nasceu da água do Espírito, o pecado te gera tristeza. Agora, se você é do mundo, você está lá mergulhado no negócio, o pecado é o que para você? É festa, é prazer. Vai ver o pessoal que está pulando o galo da madrugada, que nem uns doidos lá. Poxa, estão tudo triste. Aí você olha para aquela alegria, ou para aquela falsa alegria e diz: isso aqui que é vida. Olha a vida disso aqui que é vida, olha a vida dessa pessoa. Isso aqui é que é vida. Não é vida não. Porque essa vida não é para você. O Senhor tirou você de lá. O Senhor atraiu você para Ele. E não pense que essa pseudo-alegria, essa falsa alegria que essa pessoa tem, que você olha e acha que tudo aquilo é uma festa, porque a conta chega. A conta chega. E uma hora a pessoa vai ver que a alegria que ela tinha, na verdade não era alegria não. Era só algo momentâneo. E que ela precisava de coisas e de lugares e de festas para ter um momento de alegria. Mas o pecado gera a tristeza, a infelicidade. E Davi fala: Senhor, eu quero me alegrar. Eu quero a felicidade de novo. Eu quero exultar, pular na tua presença. Porque ele falou: o pecado me esmagou. E está me esmagando. Mas eu quero a alegria da tua salvação. E a gente tem que pedir isso para o Senhor. O pecado, ele vai gerar esse sentimento em nós. E olha aqui, é necessário que gere. É bom que gere. Se o pecado não te gera tristeza, se o pecado te gera só indiferença, há problema. Porque saiba, irmão, olha aqui,
Ah, pastor, mas às vezes eu fico na dúvida se isso é pecado ou não. Não fica não, irmão. Eu já recebi muitas pessoas na minha sala, gente. Muitas pessoas já me procuraram no telefone. Pastor, eu tô meio na dúvida. Será que isso aqui é pecado? Eu falo, o que você acha? Pastor, eu acho que é. Tudo bem. Não preciso falar mais nada para você. Mas espera que eu diga que não é. Que precisa de um cúmplice. Para chegar diante de Deus um dia e falar assim, não, meu pastor falou que não era não, viu? Mas ele vai falar, mas eu já disse no teu coração que é, meu filho. Deixa que eu vou me acertar com ele. Mas eu disse no seu coração que não deveria fazer. Enquanto você fazia, eu dizia para você que era errado. Enquanto você calculava, maquinava, planejava, eu dizia para você que aquilo era errado. Enquanto você fazia suas anotações, enquanto você marcava, eu te dizia que isso era errado. E nós, com os alertas de Deus, com os sinais que Deus nos dá, com Deus falando conosco, nós fazemos como criança mimada, lá, eu não quero ouvir não. Eu quero continuar e fecha os olhos para tudo e segue, porque acha que vai achar a felicidade. Não vai. No final desse túnel a qual você quer seguir, o que você vai encontrar é a tristeza e a infelicidade. Porque o que Davi achou que ele encontraria naquela tarde era um bom momento com uma mulher bonita e ficaria por tudo ali. Ele ia ter o seu momento de prazer e alegria, mas o final daquela tarde está aqui. O final daquela tarde ainda é aqui. Impurifica, me lava, me ajuda e compadece, tem misericórdia de mim. Essa é o final da tarde. Mas graças a Deus que teve a tarde para ele. Graças a Deus que teve o final da tarde, onde ele encontrou e buscou o arrependimento diante de Deus. Olha aqui para mim. Não sei até onde você chegou. Nem me interessa saber. Quando nós falamos da vida de Davi, usamos a vida dele como um exemplo. E eu acho que é um bom exemplo, irmãos. De alguém que errou, mas de alguém que encontrou graça diante de Deus. De alguém que encontrou a misericórdia. De alguém que encontrou a bondade. De alguém que reconquistou a felicidade. E esse versículo número 10, eu quero que você leia comigo, se tiver caneta para você grifar na sua Bíblia e decorar esse versículo também. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nessa versão, um espírito firme. Cria em mim, ó Deus, um coração... Vamos tentar de novo. Verso número 10, capítulo número 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim o espírito inabalável. O que Davi está clamando, irmão? Pelo quê? Pelo recomeço. Renova, Deus. Renova em mim. Renova aquele espírito inabalável. Renova em mim aquele desejo. Renova em mim aquele espírito firme, aquela força, renova em mim. Eu quero ser renovado pelo Senhor. E olha aqui, Ele renova, Ele derrama graça, Ele derrama misericórdia. Davi encontrou o seu renovo diante de Deus. Mas ele clamou ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria, Senhor. Eu quero um coração puro, limpo. A oração dele era essa. Por um coração puro de novo. Por um coração limpo de novo. Porque ele sabia que o coração dele tinha se sujado. Porque ele sabia que ele tinha se sujado. Mas a oração dele é renova, Senhor. Renova dentro de mim esse espírito
espírito inabalável. Aquele espírito que eu tinha na sua presença, eu quero de novo. Sabe quando você estava lá no início da sua conversão e quando viu o pecado, você orava para Deus e fala: Senhor, me dá força para resistir. Me dá firmeza para dizer não. Me ajuda, Senhor, eu quero vencer. Davi já tinha perdido essa força. Davi estava fraco e ele diz assim: renova em mim esse espírito inabalável. Eu quero estar inabalável de novo. Eu quero vencer, eu quero dizer não de novo. É ter esse desejo, irmão, de não se entregar. E eu faço esse apelo para você hoje aqui nessa noite. Não se entregue. Não se entregue. Pastor, mas eu errei. Não se entregue. Pastor, mas eu pisei na bola. Não se entregue. Vá diante de Deus. Clame pela misericórdia, mas não se entregue. Porque alguns, quando erram e pisam fora do caminho, eu já errei mesmo, agora eu vou me afundar logo. Eu errei, eu vou me entregar logo, vou me esbaldar de uma vez só logo. Não se entregue. Não saia da batalha, não desista de lutar, porque o Espírito Santo de Deus nasceu. Se você nasceu de novo, ele está aí, dentro de você. Ele não vai desistir de você. Agora, não para de lutar, não desiste de lutar, continue na batalha. Fala: Senhor, eu quero vencer, me ajuda, eu errei de novo. Eu pedi perdão para Deus pelo mesmo pecado semana passada. Mas quem conhece seu coração é o Senhor. É Ele que vê o seu arrependimento. Fala: Senhor, olha o meu coração, Senhor. Eu estou arrependido, Senhor. Eu quero que o Senhor renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele fala: como fazer isso? Como alcançar esse perdão diante de Deus? O perdão ele era alcançado da seguinte forma. Você pegava lá o animal, fazia o sacrifício do animal, colocava a mão na cabeça sobre o animal, enquanto o sangue do animal era derramado lá, simbolizando o seu pecado lá, né? Como se fosse o seu sangue sendo derramado. E o perdão era alcançado. Eu gosto quando Davi, já no Antigo Testamento, entende isso. Lá no versículo 17, ele diz assim, 16 primeiro. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Deus não queria sacrifício no Antigo Testamento, irmão? Queria, foi Ele que instituiu o sacrifício. Agora Davi diz: eu sei que o Senhor não quer sacrifício. Porque se o Senhor quisesse sacrifício, eu te daria sacrifício. Olha aqui para mim, irmão, como isso podia ser algo muito impessoal. Eu pequei. Fui lá, adulterou, matou o cara, matou outros caras. Mata os dois animais aí, tá tudo certo. Algo muito impessoal. Poderia fazer esse sacrifício sem isso aqui. Poderia matar o animal sem antes ter algo arrependido aqui. Mata o animal aí, tá tudo certo. Deus não quer, irmão, uma oração vazia, da boca para fora, sem desejo de arrependimento, sem desejo de mudança. Por isso ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor não quer sacrifício. Porque se o Senhor quisesse sacrifício, eu daria sacrifício para o Senhor. E ele diz, no versículo 17, ele diz assim: o sacrifício que o Senhor deseja é um espírito quebrantado. E não rejeita um coração humilde e arrependido.
E é isso que o Senhor procura. E que Ele ache. Ache aqui. Ache em você. Ache em mim. Que o Senhor encontre em nós um espírito quebrantado. Chorar diante de Deus quando necessário. Reclamar a misericórdia do Senhor quando necessário. O sacrifício que o Senhor quer, Deus, eu sei qual é. O Senhor quer é um espírito quebrantado. É isso que o Senhor quer. Eu sei que o que o Senhor quer é um coração humilde. E eu sei que o Senhor quer um coração arrependido. E é isso que eu vou dar. É isso que você entrega a Deus. O que você vai dar para Deus, irmão? Dê isso a Ele. Dê esse coração humilde que tem que chegar diante de Deus para clamar por graça e por misericórdia. Ter um coração humilde para entender o seu erro, o tamanho, a gravidade, o quanto ele lhe faz mal. Ter a humildade de reconhecer o que ele fez e está fazendo na sua vida, o pecado. E chegar diante de Deus e clamar a Ele. Senhor, preciso da Tua graça, do Teu arrependimento, do Teu perdão pelo meu arrependimento. E clame, irmão. Saiba de uma coisa. Aquele que clama ao Senhor, aquele que o busca, aquele que intercede a Deus, esse o encontra. Aquele a quem tem um espírito quebrantado, um coração humilde, contrito, compungido, esse recebe a graça de Deus. Esse recebe. Para nós encerrarmos, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13. Pode ficar de pé no seu lugar. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13. Lá no versículo de número 22. Atos 13, 22. Diz assim: Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu... Aleluia! Quem? Um homem segundo o meu... Que homem segundo o meu coração? Olha aqui, irmão. Um homem segundo o coração de Deus não é um homem que nunca pecou. Uma mulher segundo o coração de Deus não é uma mulher que nunca pecou. Porque o Davi bem disse: Senhor, eu peco desde que eu nasci. Já em pecado me concebeu minha mãe. Já desde criancinha, já que eu apronto tudo mesmo, eu sou pecador. Mas o que ele diz ao Senhor, o que ele demonstra ao Senhor é o arrependimento. Isso o torna um homem segundo o seu coração. O que vai tornar você um homem segundo o coração de Deus, você uma mulher segundo o coração de Deus, é um espírito quebrantado, é um coração humilde, um coração arrependido, contrito, compungido diante de Deus. Isso que torna-nos pessoas segundo o coração de Deus. Amém? Coloque a sua Bíblia no seu lugar, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor.